Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Oi, oi. Boa noite. Boa noite, Denise. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, cara? Beleza. Deu certo o ensaio? Sim, vai ser homenagem à Inesita Barroso. Olha só, que legal. É. Aí tem uns cantores convidados, o Fagner também. Que massa, cara. É. Depois você manda pra nós. Legal. O nosso grupo no Cinepsi deu uma desaquecida por conta das férias, né? Esse lapso temporal. Mas estamos tratando de reativá-lo, né, Ana? É, Tá achando a gente falta vai falar já. desse. A gente vai falar desse filme que é um filme difícil, né? Assim, ainda mais esse corte do diretor que eu mandei para vocês, que tem acho que 160 minutos, ficou longuíssimo. A versão, a versão que foi é, lançada mundialmente foi uma versão de 90 minutos. Mas quando eu consegui o filme, me mandaram essa e ficamos com essa mesmo. E é um filme bem cansativo e difícil de assistir, né? Mas eu acho que ele é muito importante, assim. Eu não sei, alguém tinha falado no nosso grupo sobre esse filme. Eu lembrei dele, eu já tinha assistido uma ou duas vezes e achei muito bom para trazer nesse momento, nessa quadra da história, né, com o reflorescimento de tantos movimentos neofascistas, extrema-direita, com suas muitas feições pelo mundo. Partido, partido neonazista na Alemanha ficando com 20% dos votos do país na votação para o parlamento, com a direita moderada ganhando, né? E Trump nos Estados Unidos, por aqui os nossos fátio de sempre, com seus punhais verde e amarelos, e Orbán na Hungria, mais uma porção de porção de outros fenômenos estranhos. Quer dizer, não exatamente estranhos, né? Mas absolutamente detestáveis, ganhando muita força política pelo mundo. Achei interessante pensar esse fenômeno através do filme, O Ato de Matar, que eu não sei se todo mundo aqui conseguiu assistir. Deixa eu só ver se eu consigo desabilitar essa sala de espera, que eu acho que eu fiz errado a configuração e não estou conseguindo agora desabilitá-la, tiver. Não consigo. Vou ter que ficar admitindo. Ah, eu vou abrir É, a mesa. Eu gosto de ficar aqui. é, Falou comigo, Helena? Ah, desculpa. Eu não sabia que Ah, estava não, aberto. relaxa. Não, sem problemas. É, Quem aqui podia me ajudar com isso? De repente eu passo o host para alguém e vocês me ajudam com isso para eu não me embananar? Quem poderia? Alô, alô, alô. Eu não sei fazer, mas pode passar o host que eu tento ver onde é que faz. Beleza, eu vou te fazer host aqui então.
Daí é só ficar admitindo, vai ter os pedidos para entrar na sala e você admite. Se qualquer coisa você me avisa, se não der certo. Prontinho. Bom, beleza, galera. Então, assim, bem-vindas e vindos. Vamos então começar, né, essa conversa. Na verdade, já comecei. E eu acho que dá para mobilizar a psicanálise a partir de uma porção de conceitos interessantes. Até fiz uma enquetezinha ali no nosso grupo do Cinepsi para ver o que vocês achavam, como é que cada um fez a leitura, né? Tem gente que vem mais pelo Lacan, outros que são mais Freud raiz. A Ana veio com a questão do desmentido, que é mais próxima do Ferenczi, que a gente gosta. Então, dá para pensar esse filme psicanaliticamente a partir de muitos lugares e chegar também em muitos lugares. Eu acho que, inclusive, vale a pena falar um pouco para além da psicanálise pura, se é que isso existe, né? E a gente trazer alguns autores, alguns livros e textos que não são estritamente psicanalíticos, mas que ajudam a iluminar um pouco as questões. É o caso, por exemplo, do situacionismo do Guy Debord com a Sociedade do Espetáculo, né? Essa espetacularização da violência, essa reencenação dos crimes cometidos na Indonésia entre 65 e 66, no furor anticomunista atiçado pelos Estados Unidos na sua guerra não tão fria com a União Soviética. O Baudrillard, talvez com a ideia de simulacro, né, com essa ideia de hiperrealidade, na medida em que as representações de imagem passam a ser mais vívidas do que a própria realidade e assumem, então, essa função, né? Então, o retorno ao real não é ao real, mas ao que é hiperreal, né? Ao que é, então, espetacularizado, que é o que me parece que é um modo de ler o que acontece ali com o Anwar Congo, né? Que é o protagonista, por assim dizer, desse documentário ficcional, dessa ficção documental do Joshua Oppenheimer. Aliás, queria começar perguntando para vocês, gente, se vocês assistiram o filme como documentário, como ficção, ou se de fato essa confusão ou essa degeneração, né? Assim, porque é difícil definir o gênero mesmo desse filme, se ela afeta vocês, assim, por essa confusão que acontece, né? Assim, acho que até mais do que hiperreal, o filme consegue ser surreal, mais surreal do que os filmes surrealistas lá, do Buñuel e daquela galera toda, né? Do Salvador Dalí. Eu não sei se vocês concordam com esse diagnóstico, mas enfim, queria ouvir vocês um pouco a princípio sobre isso, para ver como que vocês assistiram o filme e a gente poder conversar também a partir dos diferentes pontos de vista, assim, sobre o filme, né? A ideia é fazer mais uma conversa do que uma análise muito, assim, catedrática, né? O que me dizem? Como viram o filme? Como eu falo muito, eu sempre dou um tempo para ver se alguém quer falar antes. Bom, eu vi o filme. De que lugar você está perguntando? Do meu olhar ou do meu sentir, né? Quando eu abri a boca para falar uma coisa e quando começa a falar sai outra. O meu sentir é sempre muito incômodo em relação a esse filme quando eu penso que ele se apresenta como uma verdade para mim. Então eu aceito o que o diretor me propõe, que é uma metalinguagem, né? Eu estou sempre aqui nas atividades de cinema falando a partir desse olhar cinematográfico, que é o que eu acho que dá algum sentido aqui para a nossa conversa. Então, a escolha que esse diretor faz não é de fazer nem um filme de ficção, nem um documentário.
ele propõe uma linguagem que se chama metalinguagem, que é um filme dentro de outro filme. Então, eu escrevi muitas coisas sobre o filme. Eu acho que a gente pode ir para muitos lugares. Acho que 1 hora, de novo, não é suficiente para o tamanho da potência que tem esse filme. Em algum momento, mais para o final, assim, enquanto eu vejo e escrevo, uma das provocações, gostei de você ter começado com isso. Uma das minhas provocações era exatamente como é que a gente vê isso, porque não partamos do princípio de que seja verdade aquilo que a gente está vendo e o que eles estão contando. Aí eu faço uma pausa dramática e um parênteses dizendo: é muito pior. A realidade é muito pior. Então, a gente está vendo um filme dentro de um filme. Vou falar primeiro da linguagem, depois a gente vai para outros lugares, eu vou parar um pouco. Mas me interessa começar do fim, né? Me interessa como esse sujeito termina o filme. E aí eu vou te devolver aí e deixar para a galera falar um pouco. Ana, só vê se tem pedidos na sala de espera, porque estão mandando mensagens no grupo. Oi, Ah, posso joia. falar um pouquinho? Obrigado, Ana. Daí, de vez em quando, dá uma olhadinha aí, porque eu não consegui, de fato, desabilitar, seria o Não, ideal. não estava aberto aqui, eu não estava vendo realmente. Foi mal, Ah, gente. tranquilo. Sem problemas. Ah, pois É, é. Então, de partida, já temos isso, né? Que coloca uma questão interessante também pelo seguinte, né, Ana? Não só o Congo, né? O Anwar Congo, esse personagem complexo, né? Com camadas, assim, ele não é. Mais uma vez, né? Assim, gente, vocês têm todo o direito de discordar, é só abrir o microfone e falar, tá? Mas assim, eu diria que não dá muito para ser reducionista com esse personagem, e vou chamar de personagem porque ao mesmo tempo em que é um personagem histórico, também é um personagem meio ficcionalizado ali. É muito difícil saber onde começa uma coisa e termina outra, porque ele representa ele mesmo num filme que é um documentário sobre as atrocidades que ele cometeu muitos anos atrás. É o filme de 2012, mas os assassinatos aconteceram entre 65 e 66. Logo, já é uma outra pessoa, né? Mas a mesma pessoa cometeu os crimes. Então, é tudo muito confuso. Como que esse sujeito narra a si mesmo, espetacularizando os crimes que cometeu, justamente, e me parece, né? Porque não se trata de uma perversão clássica pura e simples, né? Eu acho que podemos entender, assim, fazer uma primeira análise como um sujeito perverso e que a adesão à massa fascista é sempre perversa e, no entanto, tem algumas fissuras nessa perversão. Então, não me parece que seja assim um psicopata puro e simples, né? A não ser que, de fato, a gente desminta, descredibilize os momentos em que a angústia parece se ensaiar nesse indivíduo, não de maneira consciente e organizada e integrada, né? Porque ele está sempre dissociado, mas a partir de manifestações somáticas, né? Um pouco histéricas, poderíamos dizer, quando quando ele fica nauseado representando os próprios crimes, quando ele parece um pouco atrapalhado dentro daquela repetição da violência, né? Então, o próprio Freud já falava, além do princípio do prazer, que a repetição da violência pode acabar trazendo de volta o real, quer dizer, esse gozo perverso, ele não é indestrutível, de algum modo, o real ele pode reaparecer, né? Ele pode ser trazido de volta e ele parece vir à tona nesse filme em alguns momentos em que o Congo demonstra desconforto ao falar de si próprio, porque se havia, né, uma adesão
ao corpo massificado do movimento anticomunista da década de 60 na Indonésia, e aí fica fácil de justificar e heroicizar os atos perpetrados, né? Os assassinatos, então, são feitos em nome deste pai onipotente e poderoso, né? O grande tirano, nesse caso, o Estado da Indonésia, e talvez como pano de fundo o Estado americano, né? E o poder ocidental, e os pequenos tiranos, né? Esses tiraninhos, tiranozinhos, que são aqueles que se aderem ao corpo, à massa, diria o Elias Canetti, em Massa e Poder, né? Mais até do que o Freud em Psicologia das Massas, de um modo que nesse refazimento do caminho, né? Nessa reinvenção da travessia para ser então filmada e transformada num filme de cowboy, de herói, os heróis da Indonésia, né? É assim que eles se veem, né? Os salvadores da pátria. E vejam, aí já começam algumas correspondências possíveis com o Brasil. Assim, vejam que movimentos reacionários no Brasil, conservadores ou neorreacionários no Brasil, têm como nome Movimento Brasil Livre, Brasil Paralelo. As tentativas de golpe vieram sob a égide de um punhal verde e amarelo, como já dissemos. Então, vejam, parece, né, que essa coisa da estetização mesmo sempre compõe, né, o corpo, né, a massa fascista. Só que, né, então, só seguindo o meu raciocínio, terminar, já vou passar a palavra, ao voltar e reencenar isso, parece que esse indivíduo é já descolado, então, daquela massa, que já não é mais aquela massa poderosa anticomunista dos anos 60, a Indonésia já é outra coisa, Jacarta, a cidade de Jacarta já é outra coisa. Esse indivíduo, ele precisa, às vezes, se encontrar sozinho, pensar o lugar dele na história de modo descolado daquela massa a qual ele aderiu, né? E através da qual ele gozava, né? Porque um dos efeitos da massa sobre os indivíduos é justamente a dessubjetivação desses indivíduos e, portanto, o supereu, digamos assim, o superego ou o supereu desses indivíduos fica totalmente atenuado. Ele não sente culpa, porque afinal de contas ele está gozando em nome do pai, em nome do grande tirano superpoderoso, que é um grande sádico né? E que através desse pai, então, que ele consegue gozar. Mas eu vou passar de novo para Ana, que eu acho que vale mais a pena o bate-bola do que as falas longas aqui. Então vamos trocando e vocês abrem o microfone também para conversar com a gente, falando. Ana Hélia. Cara, é um filme tão complicado que a gente não sabe nem muito por onde ir, né? Eu vou tentar ir pela forma como ele se apresenta mesmo, né? Então, a gente tem um filme que tem esses meninos, eu fico vendo como crianças, ok? Como se fossem uma brincadeira, né? Você ficou perguntando como é que a gente vê o filme. Em alguns momentos em que eles encenam, fiquei imaginando cenas da minha infância onde a gente brincava de teatro, onde a gente brincava de certas coisas, né? E então tem primeiro, já que eu falo da psicanálise, de que lugar se vem, né? De onde vêm esses meninos. Então eu vejo três homens centrais, né? Que é um perverso, que é o mal, que é lá o chefão do partido, vou chamar de partido. Tem o gordão do Goonies, que é lá o baterista, aquela cena dele na bateria é a pura loucura, é a pura psicose ali, né? E eu acho que eu vou apostar selvagemente, selvagem, gente, não sei falar esse verbo, enfim, de forma selvagem, eu vou apostar que ele seja um neurótico. Por quê? Ele fala de sonhos, então, enfim, tentando ver essa personagem ao longo do filme, né? A gente começa com um cara elegante, narcisista, né, que se cuida, tem ali uma autoestima em algum lugar, porém, sempre com parênteses, esses corpos não representam o poder, né? Então a gente está falando de corpos que é ou matar ou morrer. Não resta nada para essas pessoas
a não ser a morte que já está dada por simplesmente se existir em determinados lugares. Então, falo disso como comunidades das favelas do Brasil, falo dos palestinos, falo de populações africanas e que sofrem xenofobia no planeta. E a gente está vendo aí o Trump meter o pé na bunda de todo mundo, construindo muros e ousando dizer que vai na Palestina fazer um resort, because a gente trata você muito melhor do que nós, afinal de contas, aquele mar custa caro ir para lá. Então, o que isso tem a ver com esse filme? Absolutamente tudo. Porque quando esses caras com corpos marginais, eu fico pensando esse cara no avião descendo em Nova York, ele é o primeiro a ser eliminado. Esse cara que tem o poder nesse filme que mata todo mundo, ele é o primeiro a ser eliminado. Né? Chegou aqui no Brasil, vai ser engolido pelo racismo. Entra num trem para Campo Grande para ver como é que não muda rapidinho as noções de poder. Chega ali perto do PCC, muda completamente a ordem do poder. Né? Então, quando eles dizem eu vou por fora das leis, não me interessa o que um tribunal internacional de guerra diz, porque, afinal de contas, o discurso desses é o discurso de quem ganha. Então, eu não me sinto culpado. Então, a gente vê um sentimento em comum que é uma não culpa até a página 2. Então, esse cara que apresenta esse terraço, né, o filme ele começa e termina muito bem no mesmo lugar. A gente tem um peixe morto. Para mim, aquilo é um peixe morto que fede, né? Com aquelas mulheres dançando à beira do paraíso. E a gente vai para um terraço onde tem a primeira apresentação em 8 minutos de quem são eles, né? Eu enfio fio na cabeça de pessoas e arranco as cabeças porque suja menos. Aí isso me lembra a Sueli Ronick, que vai falar sobre que ela gosta, eu que não gosto de que me dizem coisas, né? Escrevi esse texto. Ela diz que ela gosta de usar a solução final do Hitler. Então, tem alguma coisa que me incomoda, eu vou lá e, puf, solução final. Coloco todo mundo num trem, enfio todo mundo num forno e, não contente, ainda enfio mais em um lugar para virar cinza. Então, de que mal estamos falando? De quem nós estamos falando? Porque, fazendo aqui fechando esse segundo momento do nosso encontro, a metalinguagem do filme é a seguinte: o filme dentro do filme acontece através de quem cometeu aquelas ações, né? Então a gente tem a escolha de não ter atores nem contar essa história. Vamos deixar que quem fez conte. Tem uma produção, tem quem banque. As guerras são contra alguma coisa ou contra alguém. O combate às drogas, o combate ao comunista, o combate ao judeu, que é um fantasma, né? O filme não responde em nenhum momento que é o comunismo, é uma coisa que está ali no outro filme dentro do filme. Ele, quando pequeno, vê um filme de propaganda comunista, né? Então, quem fomenta na realidade, o filme da realidade. O filme tem. Gente, falando. Então, eu ia só fazer um parênteses aqui enquanto você tosse, que isso aí é legal também, né? O sujeito, além de tudo, era porteiro de cinema, né? Ele trabalhava num cinema que exibia filme hollywoodiano, onde ele aprendeu o que que era cowboy, John Wayne, não sei o quê, que é as figuras que ele imitava, inclusive sendo muito criativo, assim, né? Era um sujeito parece que meio admirado, assim, pelos outros assassinos ali, ou gangsters, como eles gostam de falar, né? Eles adoram falar que eles são gangsters, porque gangsters, etimologicamente, remete a homens livres, né? Vejam que loucura, né? As explicações, né? Assim, as explicações para justificar a perversidade dos atos, né? Então, como que, de algum modo, esse gozo não é apenas destrutivo, mas fetichista, né? E ele precisa ser fetichista para ser destrutivo. Então, a justificativa para destruir é estética, né? E esse sujeito trabalhava na porta de um cinema e ele exibia para as crianças, como a Ana está lembrando,
um filme de propaganda anticomunista, que, aliás, é bizarro o filme, e o filme tá dentro desse que a gente assistiu, né? Eles mostram, assim, pedaços desse filme, e é um filme horroroso, horroroso, muito mal feito, mas para a época, e devia ser uma coisa extremamente chocante para as crianças, tanto que as crianças saíam passando mal, traumatizadas, e a ideia era exatamente essa, né? Então, assim, a propaganda anticomunista funcionava a partir dessa fetichização também. Ou seja, como que funciona o fascismo? Como que funciona a ideologia fascista? O Zizek é bom para a gente pensar isso, né? Claro, desde o Freud, Lacan fala muito sobre isso, e o Zizek, como bom leitor do Lacan via Hegel, também gosta de falar disso, né? Tanto que ele fala do guia perverso do cinema, né? Até quando ele gosta muito de falar de cinema, e ele fala de cinema e perversão e ideologia, sempre junto. O que que tem de próprio na ideologia fascista? O que que a ideologia fascista precisa para funcionar, mais do que qualquer outra coisa? Alguém? Oi, gente. Eu queria pedir desculpa, mas não vou pedir, porque para variar eu vou me usar como objeto. Essa tosse é mais ou menos o vômito do cara no final do filme. São coisas impossíveis de serem ditas, né? Eu estava bem o dia inteiro, acabei de ver o filme. De repente tem algo do nível do impossível que se travou na minha garganta. Então, quando a gente diz de algo que volta, voltando para o conceito que eu votei lá, né? A volta desse destemido, dessa culpa que se apresenta no filme algumas vezes, né? Então a gente tem a glorificação do crime, né? O fascismo ele é construído dentro disso, de governos autoritários, né? De um discurso que é fantasmagórico, né? Ele tem a memória de infância. Então, esse cara, como um analisante, quando eu digo que eu gostei de começar o filme pelo final, é porque eu acho tão forte aquela cena dele vomitando, com aquelas ferramentas na mão, com aquele saco que ele coloca na cabeça das pessoas, e se torna impossível que ele começa a vomitar, né? E ele já traz coisas ao longo do filme, ele traz o sonho de alguma coisa que ele não consegue, daquele olho que ele não fechou. Os ditos desse filme é por análise. Então, quando eu falo, é, vamos olhar esse cara sem julgar sobre se ele é mau ou bom o que ele fez, é de onde ele vem. E ele vem de um lugar onde ele viu um filme quando ele era pequeno. Então, o mal é aquilo que está ali naquela tela, né? É aquele ursinho de pelúcia. Olha, vocês estão me ouvindo? Estamos? Sim, Não estão me vendo, mas estão me ouvindo. Bom, Sim. Cláudia, né? eu queria, Cláudia, eu queria falar uma coisa. Bom, estou entrando aqui no mundo da psicanálise agora, mas sou psicóloga lá há uns 30 anos já, né? Então tem um outro olhar Cláudia, só, aí. só um pouquinho. Ana, dá mais uma olhada na sala lá, ver se não tem ninguém. Desculpa, Cláudia. Claro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a ver esse filme ontem, né, eu que estava aí na a caça da legenda do filme. Quando eu comecei a ver esse filme com meu marido aqui ontem, eu queria fazer um parênteses. O Bolsonaro me dá gatilho, né? Até hoje. Eu não posso nem ouvir falar no nome dele que eu tenho gatilho. E esse filme começou a me engatilhar logo no começo. Passada a cena surreal lá, quando eles começam, enfim, né? Vai seguindo o filme, daí vai o Couto, vai lá, e o cara quer encenar a casa pegando fogo, e ele chama o menino de feio, e pega esse menino feio aí, enfim, isso, grita, agora grita. Oi? Oi? Alexandre, fecha teu áudio, por favor. Aquilo começou a me engatilhar de um jeito, assim, porque eu via, eu tinha feedbacks do Bolsonaro na minha frente, tossindo e rindo, e no socoveiro, e daí. Então, assim,
a absoluta aniquilação do outro, né? A dessubjetivação do outro, para mim foi o que berrou o filme inteiro, que é o que eu vejo no comportamento do Bolsonaro, né? Assim, o outro não existe, né? O outro é apenas uma plateia, né? No palco onde eu atuo, onde eu sou a principal atração. Então, aquele cercadinho dele, eu vi aquelas pessoas batendo palma para aqueles caras, eu vi aquele maldito cercadinho cheio de gente batendo palma para esse miserável. Gente, eu dormi. Eu dormi no meio do filme. Me deu tanto ódio que eu dormi. Aí eu acordei uns pedaços depois e eu continuei engatilhada. Eu falei pro meu marido, pode acabar de assistir porque eu não vou conseguir. E hoje eu fui ler. Ah, detalhe. Quando ele vai fazer o convite para aquelas mulheres fazerem a encenação do incêndio, eu tive uma leve impressão que o Congo apresentou ali um primeiro indício de que ele poderia estar sentindo alguma culpa. Porque o que eu estava explicando aqui para meu marido? Ele gostava de falar sobre o que ele fez, né? Ele tinha um gozo de contar. Então, olha, com arame, eu fiz isso, porque suja menos, e darará. Ele gostava de falar. Quando ele começou a ver a encenação ali, que ia sair uma encenação dali, eu achei que ele ficou com um certo desconforto. Aí meu marido me conta que depois ele vomita, que depois, quando ele vai ser torturado, ele pede para parar e passa mal, que me parece que é a única redenção que tem nesse filme aí, né? Mas aí hoje eu li uma crítica e o cara que fez a crítica diz o seguinte: eu fiquei na dúvida se aquilo também não era uma encenação do Uhum. como chama? Me fugiu o nome do cara agora. Como é que chama o cara? O que sentiu culpa? Congo. Que ele ficou em dúvida se aquilo não era uma encenação. A culpa. Para ele parecer um pouco mais humano que o outro. Era isso. Obrigada. Não, legal, Cláudia. Então, isso é uma coisa que não dá para saber mesmo, né? É um dos problemas que o filme coloca, até pela sua linguagem metatextual, como disse Ana Heller, né? Então, assim, há uma certa confusão entre o que é ficcional e o que não é, mas, no fim das contas, todo documentário tem uma dimensão ficcional bastante forte, né? Porque na medida em que se recupera, assim como a gente pode pensar na clínica, que também o trabalho de rememoração também é um trabalho que lida com ficções, né? Isso é uma discussão interessante também sobre o filme, né? Porque são camadas e camadas de ficção. No fim das contas, onde é que está o real? Onde é que está a verdade? Onde é que está o que de fato aconteceu e quem de fato são as pessoas? Pois é, nem mesmo a Indonésia, nem mesmo a cidade de Jacarta. Os lugares aparecem como lugares também indefinidos e indefiníveis, né? Mas isso, para mim, é uma qualidade do filme, porque documentários que definem, documentários definitivos, em geral, têm linguagens autoritárias. Esse filme talvez não ensine muito cartesianamente o que aconteceu na Indonésia nos anos 60. A gente não sai de lá seguro como historiador, e, no entanto, sai com uma porção de perguntas, mais sobre os sujeitos, até sobre a humanidade desses seres que aparecem ali, né? Alguns com traços psicopáticos gritantes. Aparece um cara falando que ele gostava de pegar menininhas de 14 anos durante as incursões para sequestrar os comunistas, né? Então, esse sujeito, bom, ele já gera um tipo de repulsa, né, assim, automática. O Anwar Congo, no entanto, nesse momento aparece como um personagem mais complexo,
né? E que dá até para a gente pensar, e eu desafio vocês a pensá-lo dentro de uma clínica de psicanálise. Eu acho que pode parecer louca essa tarefa, talvez seja, de fato, mas eu acho que a gente podia se propor aqui a esse trabalho. Como seria receber um sujeito desse para uma escuta psicanalítica, né? Considerando, claro, que ele viesse. Mas e se vem? Se ele senta aqui, como é que se dá? O que que eu faço? Né? Eu posso mandar ele embora, mas suponhamos também que eu não mande. Fica no ar essa proposta, para a gente poder retomar mais tarde, se vocês quiserem. Antes de passar a palavra aqui para o Alexandre, que ele pediu para falar, eu queria também dizer que vocês acertaram, né? A Érica, o Rodrigo, o Marcelo, mas que eu estava pensando mais nessa questão que a Érica levanta logo de cara, né? Assim, o que a ideologia fascista precisa necessariamente para funcionar é de alguém para odiar. Ela precisa de um inimigo, e quanto mais personalizado for esse inimigo, melhor. Tanto é que nem sequer o lulismo virou o pior inimigo do bolsonarismo. O pior inimigo do bolsonarismo é o juiz da Suprema Corte. Assim, é uma pessoa. Pum. Esse cara é o pior inimigo. Temos que matar Alexandre de Moraes. Este presidente aqui não obedece mais ordens do ministro Alexandre de Moraes. Tem uma coisa de você ter que dar uma identidade, um lugar específico para o inimigo, e quanto mais materializado e localizado for esse inimigo, melhor. Né? Porque a massa precisa, numa linguagem simplificada da realidade, ela precisa, o fascismo precisa que essa massa entenda rapidamente, automaticamente, os comandos que vêm do pai, Salvador. Nesse caso, só assim funciona. E na Indonésia, lá dos anos 60, não foi diferente. Né? Acho que são coisas aí para pensarmos juntos. Alexandre, você queria fazer um comentário complementar ao que a Ana disse? Fique à vontade. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí. É a primeira vez que eu estou participando, a Helena, minha amiga, me convidou. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu queria falar sobre o ponto de vista cinematográfico, um pouco sobre a metalinguagem, metacinema que a Ana trouxe aí. Eu fiquei pensando assim, né, que eu não vi agora, eu vi esse filme lá atrás no cinema. Aí eu vi a versão de 90, depois eu baixei a versão grande, eu queria ver a versão grande. Eu vou ver agora que você, na ocasião eu não vi. E vi um outro também, não sei se vocês sabem, que é O Peso do Silêncio. Mas é depoimento cru. É igual, cara, a mesma coisa. Eles contando também do Joshua. Mas, assim, a coisa do metacinema, né, o filme dentro de outro filme, como a Ana colocou muito bem, eu estou indo na minha memória lá de trás, né, porque eu não revi hoje. Eu acho que eu fico pensando, me colocando no lugar do cineasta, que é uma maneira assim como expressar o absurdo, né? Como gerar perplexidade, porque a gente está tão anestesiado com tudo isso, assim, né? Tão é como se a gente pudesse ter feito isso aqui com um brilhante Ustra, né? Que foi celebrado pelo deputado Bolsonaro, que não foi tinha que ter sido preso ali, né? Por celebrar um torturador. E aí a gente como se a gente tivesse conseguido essa cumplicidade do Ustra de se confessar diante das câmeras, né? Seja com as performances, seja sem as performances. E nesse cinema absurdo, né? Nessa performance, né? Da metalinguagem que ela levantou, eu acho que ela ajuda, né? Eu acho que o diretor talvez ele tenha elaborado, né? Escutado, né? O que o filme estava pedindo, e elaborado uma maneira de que a gente ficasse realmente perplexo com o nosso passado, né? Com o nosso passado universal e as pessoas do mundo, inclusive os indonesianos, porque eu nunca vi nenhum filme da ditadura brasileira, você até trouxe, né, um paralelo aí, eu nunca vi nenhum filme da ditadura brasileira que trouxesse a perplexidade que esse filme traz sobre a ditadura indonesiana. Ainda não fizemos isso. Eu não sei nem se a gente é capaz de fazer, né, no nosso wannabe Hollywood, né? Assim, você vê, assim, é uma comparação pesada, mas assim, olha, o melhor que a gente pode fazer é Ainda Estou Aqui, que é um filme em linguagem hollywoodiana convencional para ganhar o Oscar. Importante, muito importante, né? Muito importante, porque inclusive pode abrir portas para outros filmes e contar histórias de outros personagens. Mas esse filme eu acho ele muito importante por essa metalinguagem. Eu fiquei com vontade de rever, inclusive, essa versão maior. A outra coisa que eu queria colocar também é que, assim, isso eu ouvi de conversa de bastidores, a cumplicidade que tem um pouco a ver até com esse convite, né,
delirante aí que você fez, suposto convite de trazer o cara para uma roda de psicanálise aí. E se vocês conseguem a cumplicidade do cara, né, do assassino, do torturador, porque eu acho que esse diretor conseguiu, né? Ele conquistou a confiança. Ele viu ali no diretor um cúmplice dele. É como se o diretor estivesse celebrando tudo aquilo junto com ele. Inclusive, eu ouvi, não sei se vocês ouviram isso também, que depois o diretor virou persona não grata na Indonésia. Ele é proibido de chegar lá, porque a cabeça dele é pedida, porque ele virou tipo um traíra, né? Então eu achei muito habilidoso, muito corajoso esse cara, sabe? Muito sangue frio, porque, né, você ir direto na fonte, né, para escutar os criminosos e tem um trato ali, né, de confiança ali, né? Então são essas duas questões que eu queria jogar na roda, né, sobre essa espetacularização, né, da tortura que ele expressa ali, que eu acho que foi uma boa escolha, uma escolha muito importante. E também essa linguagem que ele escolheu, né? Porque a questão é como, né? Tudo é falado, já foi falado, mas como, né? Como se fala sobre isso? E também essa coisa da cumplicidade que o diretor conquistou, a ponto do cara se entregar, né? Dos torturadores se entregarem. Não só nesse filme, mas depois vale a pena dar uma olhada no Peso do Silêncio também, porque ele, acho que um filho desse, é um derivado desse. Mas eu queria só colocar na roda essas duas questões aí. Pô, maravilha, Alexandre. Bom que você puxou mais para o cinema, né? E a gente só, já vou passar a palavra para a Ana e depois para a Helena, que estão com as mãos levantadas, mas só para instigar um pouco mais o debate em torno do papel do diretor como uma espécie de analista ali do Anwar Congo, e ele especialmente, porque parece que ele realmente assume esse lugar, assim, né, de intercâmbio, né, de uma relação um pouco mais íntima e mais complexa com o Joshua, né? Ele fala, né, Joshua, ele conversa, chama pelo primeiro nome, assim, né? Não é Mr. Oppenheimer, né? É Joshua. Então parece que eles tomam um café juntos, assim, deve ter sido interessante essa experiência, talvez nauseabunda, mas interessante, como talvez fosse receber um sujeito desse na nossa clínica. Agora, não sei se o lugar de cumplicidade seria o melhor lugar para um analista nesse caso, porque ao mesmo tempo em que é preciso fazer com que ele continue falando, é preciso justamente fazer com que ele se abeire cada vez mais dessas fissuras, né, desses lapsos de sofrimento que ele tem ao longo das filmagens, não reforçando o aspecto performático desse sofrimento, porque ali é onde ele goza, não é onde ele elabora o trauma, né? Então, o Christopher Bolas, por exemplo, fala de destino traumático, né? Onde, ao invés de elaborar esse sujeito investido da ideologia da massa, ele repete incessantemente, ele reencena incessantemente, né, o trauma sem elaborá-lo, que é exatamente o que acontece no filme. Quer dizer, os momentos traumáticos, eles são reencenados, mas eles não são vivenciados subjetivamente, a não ser em um ou outro momento em que parece que escapa ali alguma coisa. E isso está no filme, e isso é um grande mérito do Josh Oppenheimer, porque ele pegou esses momentos. Foi um negócio incrível, né? Muito legal. Ana, volte com a gente. E depois Helena. É, eu acho que a gente assiste. O Freud diz que a gente não tem como assistir a uma análise, né? Que isso é impossível. A gente pode ver uma demonstração, mas não pode experimentar o que seja assistindo. E eu acho que nesse filme a gente consegue assistir, né? Então tem sim a apresentação. Enquanto você falava, Alexandre, eu fiquei pensando nesse filme dentro do filme, que tem muitos filmes. A gente vê um filme sobre a gente vê um documentário de como um filme é feito. Talvez seja essa o que é o filme. É a história de um filme sendo feito a partir da experiência daquelas pessoas. Porém, essas pessoas, esse cara, a gente está falando de um, né? A gente tem vários personagens, a gente pegou o Congo. A gente tem uma coisa que eu acho um filme muito ingênuo. Acho eles todos muito ingênuos, porque eles caem nesse golpe egóico que é vamos fazer um filme da nossa história.
nossa história é tão incrível a ponto de ter que ser contada por nós. Somos tão incríveis, então tem aí dentro da psicanálise algo que responde isso muito profundamente. Então a gente tem esse cara como o cara que viveu e inspirou o filme, a gente tem esse cara como diretor desse filme, a gente tem esse cara como o fazedor deste filme. Depois, nós temos este cara assistindo a si, assim como nós estamos assistindo aqui. Então, de repente, esse cara, que é o fazedor daquela ação, não se reconhece na tela quando ele se vê. Então, de repente, ele está vendo um filme, uma outra ficção, que foi a minha brincadeira aqui com os meus amigos de muitos anos, em que crescemos juntos, e tem todo esse discurso da memória e do tempo, e etc. e tal, a fascinação está aqui no mal-estar. Eu ia pegar vários textos. Então, respondendo, tem muitas coisas que fazem isso tudo acontecer: identificação, fascínio, uma certa hipnose. Então, em algum momento, o Freud vai dizer na psicologia das massas que o sujeito na massa é capaz de fazer coisas que ele não faz sozinho. Então, como a gente faz na clínica, a gente pergunta o que ele faria sozinho. Então, a gente, em algum momento, concordo que foi. A minha impressão também foi essa. Ele já traz o incômodo, ele já traz o sonho, já tem aquela personagem da própria morte, né? Aquele fantasma, né? Aparece isso no filme, ele traz o sonho para o filme. E quando eles estão pondo fogo, ele diz: as crianças estão me vendo dessa forma e eu não estou sendo tão horrível quanto os meus amigos estão me mandando ser. Eu nem estou sendo sádico. E eu fico pensando no que vai ser o futuro delas quando as casas incendiarem e quando os pais morrerem. It's so, ele não consegue dizer it's so sad. É algum momento em que ele alcança algum afeto ao falar. Como espectador, ele sai, um espectador não hollywoodiano, porém um espectador brechtiano, que sai da cena e não se identifica. Aí a gente sai do que está acontecendo na psicologia da massa, que é a construção de uma pequena subjetividade. E quando eu saio de fora, eu não me reconheço. Então, ele tem um processo que eu acho super bonito. Eu acho que o diretor do filme, ele faz o que nós deveríamos fazer, que é assistir a travessia dele pelo processo e fazer intervenções certeiras, né? Porque no momento em que ele é torturado, gente, em vários momentos, eles colocam o fio no pescoço. Eles se colocam naquela situação. Aí isso vai para a vida. Em que situações nós nos colocamos? Em que fio no pescoço a gente se coloca tantas vezes? Eu fui até ali, eu sentei e eu experimentei. E quando ele experimenta, ele tem a coragem de dizer. Primeiro, ele passa mal quando ele morre. Ele passa mal com aquele negócio na cabeça. E aí, para a brincadeira. Foi ali que eu falei, nossa, é uma brincadeira de amigos, porque o cara vai lá, faz um carinho, dá uma água. A gente está aqui no sótão brincando de cinema. E aí ele fala, vou de novo. Ele tem a coragem de experimentar. É muito corajoso esse cara, gente, porque ele faz. É um filho da puta, não estou entrando nesse mérito, estou falando de um sujeito qualquer, ok? Ele tem coragem de tocar o medo. Então, ele quase desmaia algumas vezes, né? E o diretor, ele fala, porque eu senti, eu consegui sentir o que aquelas pessoas sentiram. E o diretor fala, não, você estava fazendo um filme, aquelas pessoas experimentaram a morte. Então, o analista faz essa intervenção, né? Porque se eu falar, olha, você foi um filho da puta, etc e tal, e esse processo, eu vou acabar já, Helena, esse processo dele, ele vai indo até chegar no terraço, e no terraço, quando ele está com Nossa, uma arma, print. quando ele está com Ainda uma tá, ele arma, ainda tava na cozinha também. Larissa, é, fecha o microfone, por favor. e as armas, gente, não são armas fabricadas, né? Não são armas de um fomento bélico, né? De uma produção bélica que chegue ali. São facas, são coisas muito bárbaras mesmo, né? A própria barbárie. E ele fala, né? Minha consciência dizia que eu tinha que matar. Eu aprendi que eu tinha que matar, né? E aí eu acho que quando ele chora ali, ele muda pro divã. Aí você fala, agora você vai mudar de ponto de vista, e ele fala, fui eu que fiz isso, né?
era a morte, porque aquela cena, gente, aquele feminino, aquele cara louco, né, com aquelas personagens femininas, gente, aquilo é uma loucura, comendo aquele rim, ele vomita, né? Por isso que me faz achar que é um neurótico, ele sente nojo com aquela, gente, ele vê a própria cabeça arrancada. É muito forte o filme, a própria construção que eles constroem, Sim. né? Então é muito potente, assim, em algum momento eu fico tocada, porque vou voltar a repetir, é o que resta, se eles não matassem, eles morriam. E a gente tem isso no mundo inteiro nesse momento, acontecendo aqui agora no Rio de Janeiro. Eu só queria dizer que te escutando agora, eu fiquei com mais vontade de reassistir, porque eu assisti lá já fazem quase 10 anos, é isso. Aí tem coisas que você traz que eu não consigo nem lembrar, mas aí eu consegui, né, construir aqui com a sua fala. Legal. Massa. Valeu, Ana. Obrigado, Alexandre. Ó, vou passar a palavra para Helena. Só queria comentar uma das mensagens do chat aqui, né, que vai lembrar do Hamlet. E o Hamlet é uma peça da qual se ocupa tanto Freud quanto Lacan, de grande interesse para a psicanálise, né, e que, inclusive, por conta dessa metalinguagem sobre a qual nos debruçamos aqui hoje para falar desse filme, né? Quer dizer, tem uma peça dentro da peça ali. Ao assistir a peça, o Cláudio se identifica, né? Então tem alguns aspectos hamletianos nesse filme, né? Porque o Anwar é convidado a ver-se atuando também. E ao se ver atuando, alguns sentimentos contraditórios parecem aflorar, inclusive num momento em que ele está sofrendo uma tortura, uma cena violenta, né, que ele está no lugar de torturador e não de torturado, ele chama os netinhos e bota os netinhos no colo para assistir a cena. Eu não sei se essa cena tá no filme original, mas ela tá na versão sem cortes, E aí, do lado rapidinho, do diretor. te cortando e cortando, Helena, a gente faz o ciclo. Olha como é que o diretor é inteligente. Ele amarra o filme porque é ele assistindo contra os comunistas quando pequeno. Olha a história se refazendo. O que serão essas crianças no futuro vendo esse avô dizendo eu era isso e era ok ser isso? Olha como é que o filme vai se amarrando, né? É o Claro. próprio. Muito legal. Claro, mas pensando também a partir do ponto de vista do interesse sobre a psique do Congo, como que ao fazer isso ele parece estar de algum modo tentando purificar essas memórias, né? Assim, do tipo, né? É uma espécie de vivência terapêutica ali, porque aí são os netinhos, é a prole, é a família vendo ele no lugar de vítima, né? Olha como eu também senti, de algum modo, o que sentem as vítimas. Eu que sempre fui o algoz. Mas, enfim. Helena, vamos lá. Agora sim, desculpe a enrolação. Não, imagina. Eu até fico meio sem graça porque vocês vão organizando o pensamento e eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu devia anotar para conseguir me organizar. Mas daí eu vou me perdendo, vou mergulhando assim no que vocês vão falando e vou dando umas viajadas aqui. Mas realmente esse filme, assim, para mim fica muito marcado. Quando eu vi a primeira vez, ficou assim, caraca, todo mundo tem que ver esse filme. Depois a minha reação logo em sequência foi tipo, não, as pessoas não podem ver esse filme. Já comecei a pensar, tem gente que vai morrer se assistir esse filme. É muito forte, é muito. Ele, assim, ele toca em lugares que só mesmo. Acho que as palavras não tocam, assim, só música e algumas coisas. E achei genial, assim, realmente a forma como esse diretor. Para mim, uma das cenas que eu acho mais impactantes, assim, é a não cena do final, né, que vai subindo ali, anônimo, anônimo, anônimo. Você vê esse terror, assim, né, até hoje, mesmo os crimes, né, prescritos e as pessoas que participaram, né, ali não querendo se identificar. Mas, e ele é tão, assim, surreal mesmo, porque é isso, não teria como alguém pensar um roteiro que fosse tão, como a Ana falou, né, que amarrasse, e é por si, né, pela história em si.
Então, o carinho desse avô com os patinhos, cuidando, né, para os netos não machucarem os patinhos. A cena dos macacos ali comendo. Essa cena eu não lembrava. Quando eu reassisti, eu falei, caramba, também que forte essa cena, né? Ali, aquela cabeça decapitada e pedaços ali, e os macacos comendo, e o cara ali naquela cena. E uma cena também muito forte, que eu acho, é de um dos figurantes ali, quando ele fala meio rindo, assim, de uma forma meio desconcertante, que os pais dele, né, foram executados, assim, e ele falando como se ele quisesse entrar nisso. Acho que ele está vendo a cena tão surreal, acho que ele está tentando, né, de alguma forma, reescrever toda essa narrativa dentro da cabeça dele, tão traumática, assim, que ele tenta ver também graça nisso, né? Já que eu estou aqui nesse mundo, olha só, né? Pois é, vocês fizeram isso, e eu achei meu padrasto num saco no dia seguinte, não sei o quê, né? E aquela risada que é um misto de terror, né? E com uma loucura, né? Acho que com essa falta de entendimento, assim, né? De não conseguir tocar. Então, mas e para mim ficou muito presente também o paralelo com isso, com todo o surrealismo, não é nem surrealismo, né? Não sei como nomear o que a gente está vivendo hoje, né? Com toda essa com esse genocídio que acontece, né, na Palestina e pessoas ainda querendo acreditar numa narrativa de vitimização que você fala, tá tudo aí, né? Tá tão escancarado. E como que você consegue tentar reverter esses papéis, né, com fatos tão pobres, né, tão fáceis de serem descobertos, né? Então, para mim ficou muito, eu ficava sempre, quando eu vi, eu estava já dando uma viajada assim e sendo levada para essa comparação com o momento atual, assim. Mas é um filme que a estética também, né, dele desse documentário cru, né, e ao mesmo tempo dele ir abordando, dele dar essa liberdade para os caras fazer esse paralelo de serem os caras do cinema. Então, toma aqui, narrem da forma que vocês quiserem, vocês têm liberdade total, né? E o cara, bem quando vai naquela cena de gangster, que era, tipo, né, a palavra tão admirada dos homens livres dele, bem quando ele tá nessa daí, que ele trava, né, que ele se identifica ali e fala, ah, né, será que eu pequei, né? É, mas eu também já fiquei viajando também daquele outro, eu não me lembro o nome dele, o que é gordo, assim, que ele, você fala, ele seria um puta ator, assim, ele seria um cara que conseguiria dar uma vazão para toda essa raiva dentro dele de uma forma assim tão bonita no, né, se ele conseguisse levar para isso, né? A cena dele deitado com a filha depois que ele perde as eleições ali, ele todo dramático assim, né, naquele olhar contemplativo assim. E a entrega dele, né, sem menor pudor de se vestir de mulher, de fazer os personagens mergulhando. Então, realmente, eu acho que esse filme ele abre tantas janelas, tantas coisas, assim, que fica até difícil de saber por onde começar, assim, a falar. Por Isso isso que que eu você estava bem falou desse curiosa. personagem, pedindo licença para fazer um parênteses na tua fala, isso que você disse desse personagem doidão, que a Ana já tinha falado, da cena dele tocando bateria, enfim, Uhum, ele dá uma carga erótica pro filme, assim, ele é uhum, louco, porque é isso, esse filme, desculpa, né, ele é tanatológico, assim, ele é teratológico e tanatológico, mas ele também tem outras pulsões, né, porque, uhum, veja, esse sujeito, ele realmente, assim, dependendo da ótica que você observa, esse personagem, ele é assim, ó, ele é o arquétipo de uma pulsão de morte, assim, né? Ou seja, uhum, vamos para a morte! Êêê! Por outro lado, né? A gente nunca, de fato, se livra da pulsão de morte, né? A pulsão de morte, ela nunca é eliminada. Assim,
Inclusive, o nosso papel como analista não é eliminar a pulsão de morte de ninguém, mas de dar sublimação, ou de dar canalização para essas pulsões de morte que nunca são também puras, né? As pulsões eróticas e as pulsões tanatológicas, elas andam sempre muito próximas, entrelaçadas. Então é interessante isso que você traz, porque também tira a gente de um reducionismo, né, que é próprio da linguagem do trauma, né? Então daí eu respondo traumaticamente a um trauma sofrido. Você falou dos palestinos e perfeito. Bom, vejamos o que acontece quando não lidamos bem com os nossos traumas. Não é um trauma qualquer, é o trauma do indizível absoluto, que é a Shoah, que é o Holocausto Judeu, 6 milhões de mortos, e todo mundo sabe o horror que foi. Quer dizer, todo mundo não, mas nós sabemos. Nós conhecemos, nós estudamos isso, né? E eis que a gente assiste tudo agora pela televisão, né? Um genocídio. E que, gente, Helena, veja que loucura, né? Não é que essas pessoas estejam tentando esconder o que elas estão fazendo. A espetacularização do que elas fazem faz parte do processo laboratorial de colonização daquele território. É um experimento, né? Laboratório Palestina, é o nome de um livro, lançado há Essa pouco desumanização, né? razão, Subjugada né? totalmente, né? Mas é isso, assim, eu me perco um pouco falando, assim, mas tem cenas também, aquela cena dele escovando os dentes, é tão, assim, é tão asqueroso ao mesmo tempo ali. Você olha e você fala assim, né? Mas é isso, é um cara que ele é tão intenso que chega a encantar de um modo, assim. Eu olho e falo, ele é muito intenso, né? Assim, isso seria levado, poderia ser levado por um lado, né, interessante, assim, mas quando você vê outros personagens, né, como aquele quando vai ter a cena da quando eles vão, né, numa aldeia, assim, e botam fogo mesmo e tal, e o cara que vai lá, ele vai todo se sentindo, daí chega uma hora ele tira o dele da reta, assim, ele, não, acho que isso não vai ficar legal, ele já para ali, enquanto os outros não, eles demoram mais tempo, né, até conseguirem ter serem tocados assim por uma coisa de humanidade, né? E, mas enfim, tem essas. Eu não me lembro mais o que eu queria falar, mas acho que tá bom. Obrigada. Oh, maravilha, Helena. Gente, sintam-se convidadas e convidados a abrir o microfone para conversar, tá? Por favor, sem timidez, assim, tragam as ideias que é legal. Não precisa ser nada E aí, muito filhota? inventivo, impressões de vocês. Eu desliguei? Ana, manda ver. Acho o filme muito sexual. Acho que tem muitas coisas eróticas no filme. Acho que os dois, né? Os homens amam estar com os outros homens, né? Os homens, de fato, não amam as mulheres. Eles amam estar com homens, né? Na verdade, os homens odeiam as mulheres. Eles só usam as mulheres para alguma coisa. Então, tem uma relação ali que vai além de uma amizade. Então, tem o cheiro do perfume, né? Tem muitas frases que eu acho altamente eróticas. Eles estão olhando aqueles. Ai, gente, é que é tanta coisa, Helena. Você fala, tem que abrir uns tópicos para cada coisa. Eles estão ali olhando a morte, né? Olhando aqueles cadáveres daqueles animais empalhados. Então, a primeira coisa que eu penso que morte é essa. A primeira coisa é estipular de que morte a gente está falando e do quê, né? Porque se a gente joga videogame, matar alguém blum, com um fuzil, o que que é esse outro, né? A primeira coisa que se estipula é isso. Então, naquela cena em que eles estão vendo ali, adorando a beleza de algum tipo de morte, porque eu matei um único rinoceronte aí que está em extinção, é a pura perversão, é o puro mal, né? Não tem articulação intelectual nenhuma, né, gente? Nenhuma. E ele fala: imagina se ao invés do bicho X fosse uma mulher e um homem, né? A outra cena, para mim, é enquanto ele degola, ele tá embaixo da mesa, né? Ele tá embaixo da mesa puxando o arame, né? Então a gente só vê o plano dele fingindo que tá ali puxando o arame, demonstrando, né? Fazendo. Cara, aquilo é um gozo. O cara tá gozando ali, né? Se você não sabe o que está acontecendo, se você entra no cinema e você vê aquilo, você acha que é uma foda muito bem dada.
A outra coisa, a cena em que ele arranca o bebê da mãe, que é um bichinho de pelúcia, aquela cena mexe muito, porque eu fico pensando que esse filme é sobre fantoches. Essas pessoas todas, que não são poucas, né? Quando eu falei do outro filme sobre a zona de interesse, né? Que é a escolha de não mostrar o mal por um lado horroroso, é mostrar o mal com certo humor, mostrar o mal que é esse que nos envolve, a todos nós, a todo tempo, né? Então, o Holocausto está sendo aqui, do lado da minha casa, né? Então, a gente precisa perguntar de que território a gente está falando mesmo, né? Tem eliminação em massa acontecendo com alimentação ultraprocessada, que é a comida possível de ser comprada, né? Então, de repente, as pautas se fecham e aí a gente está falando de preto e branco, preto e branco, preto e branco, um bate no outro, e não é isso. A gente fica isento de poder fazer qualquer tipo de crítica e a gente não está vendo o nível em que a eliminação e o extermínio está acontecendo ao redor do planeta, né? E aí eu vou trazer o nosso Ferenc, eu estou vendo que a gente tem 20 minutos, eu vou me autorizar aqui, gente, para dar uma pontuar de algum lugar através da psicanálise, né? Ele vai falar no texto sobre a psicologia do xiste e do cômico, tem me interessado muito, né? O olhar, essa coisa do artista, enfim. Ele vai falar o seguinte, que eu acho que explica muito sobre o porquê da gente se encantar, né, com essas coisas. Somado aos textos políticos do Freud, do mal-estar, eu acho que dialoga bastante. Então, em algum momento, ele vai falar o seguinte: quanto mais baixo for o nível cultural da sociedade, mais o subentendido agressivo ou sexual deve ser grosseiro para alcançar o seu objetivo. Contudo, mesmo na sociedade mais culta, ouvem-se e propagam-se com predileção bonxistes que em nada diferem dos gracejos grosseiros do povo, desde que eles respondam a certas exigências estéticas, que os subentendidos sejam sutis e, sobretudo, que o gracejo consiga, por um instante, lubridiar a censura por causa da sua fachada intelectual e moral. Então, em alguns momentos, eles riem do filme que eles estão falando. Eles mesmos dizem, nossa, olha como tem humor. Nossa, não precisa ser um filme incrível, basta que estejamos registrando isso, né? Então, o Ferenc ele vai falar de formas primitivas de gracejo, né, agressivos que vão sendo difundidas pelas classes inferiores da sociedade, que não se contentam com uma ou duas pessoas, precisa de três, precisa de quem conta piada, precisa do tema da piada e do público. Então tá aí o Big Brother para a gente ver, tá tudo aqui, gente, tudo, absolutamente tudo que a gente está vivendo, e se a gente quiser sacar quem são as histéricas de hoje em dia, a gente tem material para cacete para saber o que está adoecendo aí a galera, né? Mais do que ficar pensando só em estruturas. Então, ele vai continuar dizendo que o xiste desempenha um papel não só nos círculos reduzidos, mas também nas assembleias mais vastas. A gente vê nesse filme uma assembleia, onde eles estão ali se louvando a si próprios por ter matado, né? Então, ele vai dizer: todo orador, todo demagogo tempera de bom grado o seu discurso, e não apenas para provocar um prazer estético, ele presente, segundo parece essa verdade, uma argumentação fraca, convence mais facilmente um auditório disposto de bom humor. Então, com bom humor, eu posso falar qualquer coisa, que a Terra é plana, que a vacina não funciona, entendeu, gente? Então, assim, se a gente tem a possibilidade de pensar, e psicanalista pensa, é melhor a gente saber o que fazem com a gente do que a gente deixar fazer, né? E é isso, vamos ficar atentos, senão vamos ser engolidos. A última que aconteceu aqui em São Paulo é que as crianças são proibidas de repetir a refeição nas escolas públicas. Então, você falou em ultraprocessados, né? Com a desculpa de que isso que eles não estão deixando repetir é ultraprocessado. É assim, inclusive eles usam isso para continuar essa necropolítica de extermínio da periferia.
Boa, Rodrigo. Pois é, gente. São muitos os caminhos, né, para pensar Só para complementar o que o Rodrigo como esse falou, filme toca a gente. Fala, Alexandre. eu estava ouvindo a rádio hoje, eu fiquei meio chocado com uma coisa, complementando o que o Rodrigo falou sobre o que está acontecendo em São Uhum. Paulo. Eu ouvi um termo, uma palavra que eu nunca tinha ouvido, que chama prisômetro. Acho que é prisômetro, é um medidor de pessoas sendo presas e capturadas e está no centro de São Paulo, em alguma localidade de muita passagem, que eu não lembro, talvez em frente à prefeitura, e está lá, e conforme as pessoas vão sendo presas, os números vão aumentando. E aí aparece o prefeito ao vivo na rádio para dar o depoimento e enaltecer esse instrumento que mostra o serviço que a polícia está fazendo. Mostra como a polícia está sendo bem-sucedida, como está trazendo segurança para a população. É uma coisa chocante, assim. Tanto o prisômetro, um instrumento, né, ali para todo mundo olhar e assistir, né, a caça a seres humanos, né, tanto quanto o prefeito em seguida enaltecendo esse instrumento e as virtudes da segurança pública que ele acredita, né? Então, assim, É o eu Bacurau. queria complementar essa coisa do Rodrigo sobre o que está acontecendo, né, bicho? Aqui, você ouve no rádio um negócio desse, mano, não é possível. E aí, Mas, Também, ó, aí a também gente segue. o aparelhamento da Guarda Civil, assim, eu cheguei a ver um cara da Guarda Civil que seria para defender a população os estudantes lá do Céu Butantã, e ele acende, por favor. E ele dando tranca no moleque negro e a arma dele caindo. E as crianças de 4, 5 anos saindo da escola. Eu vi essa cena. E Então, aí assim, não a precisa gente ver o tem. Bacurau, é só ver o Rio Pequeno aqui em São Paulo, é só ver o Rio de Janeiro. É isso aí. E aí a gente vê um Estado se militarizando e o inimigo vai se transformando em nós. Então a gente tem uma polícia, a gente tem exatamente esse filme é uma coisa a parte do Estado onde se autoriza a ser feito isso. Então, em algum momento aqui das minhas anotações, eu pergunto se a gente quer isso, né? Se a gente quer uma polícia que não deixa que tenha macumba em Copacabana no Ano Novo, isso se chama racismo religioso, né? Então a gente tem, vai na Lapa, tá escrito que você não pode matar uma galinha ali para o tranca-rua, porque tem proteção de direito para o animal. E a gente tem um agronegócio matando kosher para mandar para judeu. Então a gente tem matança de animais em respeito à religião de outros, mas a gente não respeita as religiões de matriz africana, indígena, né? Então, o buraco do racismo é muito embaixo. Então, a gente tem uma população carcerária presa porque abriram a porta da senzala e não resolveram até hoje isso. Então, a gente não pode mais aceitar que essas pessoas sejam presas, consideradas loucas, mais violentas, simplesmente por serem o que são. Então, quando Freud, então assim, qual a importância? Eu ando um pouco, gente, vou começar aqui a fazer meu discurso, muito irritada com o que eu vejo aqui nos nossos pares pseudos, porque tem muito discurso, pouca análise pessoal, as pessoas não fazem o que esse cara fez nesse filme. Esse cara se viu na tela e falou: puta que pariu, sou eu que sou aquilo, e vomita, ele não aguenta. Só que ele não pode sair na rua e falar para o amigo dele que matou junto que ele está se sentindo culpado. Porque ele vai ser eliminado. A cultura que o envolve não permite que ele sinta culpa, né? Então, a gente aqui pode ser a ver com essas questões, né? Então, um psicanalista que não consegue ouvir uma frase sem julgar, sem apontar a partir do seu discurso moral, está fazendo tudo errado, mesmo, né? Então, olhar para esse cara e falar, ele é um filho da puta, eu não sei o que, é um fascista. O Freud vai dizer lá nos textos clínicos, né? Nem disfarçado dos mais belos discursos eu posso transformar o meu paciente em mim mesmo. Isso se chama violência. Então, eu acho que a gente está precisando voltar muitos passinhos atrás e perguntar o que a gente também está fazendo, né? A gente está se transformando, a gente é esse cara, né? Porque eu estou assistindo, né? Esse filme é aqui no Rio de Janeiro. Ando com muito medo, gente, de sair no Rio de Janeiro, tanto por miliciano quanto por tudo.
né? Então, em que momento a gente está nessa história? Quem sou eu dentro desse filme? Vou deixar essa pergunta aí implicando aí pra gente. Quem é você dentro desse filme que a gente acabou de assistir, no Ato de Matar? Né? Na semana, no evento passado você não estava, Marcelo? A gente estava falando do Zona de Interesse. E no meio da minha fala, falando sobre o mal, sobre o que tem do outro lado desse muro, né? Sobre esse personagem que não é o mal, posto dentro daquilo que eu imagino, começou um tiroteio, cara, aqui, né? Então a gente começou na nossa própria atividade aqui a ouvir balas de fuzil. Então a gente não está falando de uma coisa muito distante, né? Então tem a comida, né? Que as crianças não podem mais. Eu pego o trem, cara. Eu trabalho com gente de rua, em situação de rua em Campo Grande. Cara, eu fico tão mal quando eu saio do metrô com ar-condicionado bacana e vou mudando de categoria até chegar numa coisa onde as pessoas vendem de tudo e a coisa que mais tem ficado na minha cabeça é: compre essa escova de dente. Esta não apodrece e não machuca sua gengiva. O que que vocês ouvem, psicanalistas? Eu ouço que eles estão sendo muito mal cuidados e o que eles podem comprar mofa e machuca. E aí eles não podem, né? A gente está falando de eliminação mesmo. A gente Mas, está falando. então, isso aí que você está dizendo, tem uma coisa que eu fico meio horrorizado, assim, é com o noticiário, né? Que, assim, que eu não ouço, mas eu ouço aos acasos no rádio. Quando as pessoas apontam para criminosos e barbaridades e tal, mas, assim, são sintomas, né? Assim, ninguém nunca debate, assim, vocês debatem aqui, né? Os pensadores, nós debatemos mais no noticiário comum, batido, ninguém debate de onde vem, qual é a causa de alguém se tornar um monstro a ponto de matar o outro, ou muitas vezes não é, tá precisando de comer alguma coisa e vai apontar a arma para o outro. Então, assim, ninguém. Por que que isso está acontecendo? Porque essa criança foi machucada com a escova de dente, ficou com os dentes podres. E a mãe dela estava cuidando, estava sendo babá de uma criança branca na zona sul do Rio, ou aqui em Pinheiros, em São Paulo. E ela não pôde criar o filho, ou o filho foi criado pela boca de fumo. Então, assim, isso tem que ser debatido no cotidiano, porque toda hora, no noticiário comum, porque é muito agressivo, dói muito você saber o que a minha filha tem, me dói saber que outras crianças não podem ter, bicho, sacou? Os privilégios que a minha filha tem deveriam ser direitos de todos. Então, assim, eu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, às 5 da tarde, eu fui rendido por um moleque negro que devia ter, sei lá, 19 anos, eu não sei, cara, mas é muito doido como eu fiquei assustado porque tinha uma arma apontando para mim, né? Eu ouvi uma voz, assim, tranquilo, tranquilo. Quando eu virei a cabeça, tinha um moleque com das duas mãos com um revólver assim apontando. E aí ele pegou minha mochila, pegou o celular, vou te revistar para ver se você não tem arma. Aí eu literalmente me mijei, involuntariamente, me mijei de medo porque ele chegou perto com a arma encostou em mim. Mas eu fiquei comovido com aquele moleque. Falei, mano, eu fiquei assim violado, fui violado, me senti agredido, mas fiquei comovido com aquele moleque negro lindo tendo que apontar uma arma para alguém, bicho. Um moleque inteligente, um moleque com a vida. Por que que ele tem que passar por isso? Por que que ele tem que chegar a esse ponto? Porque a gente tem que se colocar no. A gente é capaz de apontar arma para alguém para roubar uma mochila? A gente tem que se colocar nesse nível de apontar a arma para alguém, porque a gente vai entender o absurdo que é Gente, chegar a esse só, ponto, só tá? Mas eu me eu empolguei. concordo, É, Alexandre, eu concordo com o que você está falando e concordei também com o que falou a Ana. Mas eu me sinto na obrigação de fazer uma ponderação aqui para diferenciar, porque eu acho importante para o debate, diferenciar o que acontece em termos de adesão ideológica ao discurso de uma massa fascista e a reação a uma agressão de um Estado também fascista, terrorista ou que ao menos não garante direitos básicos constitucionais previstos. é. Então, assim, totalmente de acordo com isso. Quer dizer, é uma obrigação nossa lutar para que essa empatia seja possível, né? Isso tem que estar no curso do nosso erotismo, assim, conseguir se colocar no lugar do outro, inclusive quando parece algoz e é vítima. Isso sim, né? Aí eu lembro da Lélia Gonzalez, maravilhosa, falando do lugar de pretecimento, né? Num ensaio absolutamente brilhante em que ela tirou uma radiografia importante, assim,
do que é o brasileiro e de como que funciona o racismo, a estrutura racista do Brasil. Mas, por outro lado, eu fico pensando que o que acontece nesse filme e o que tem acontecido nesses fenômenos cada vez mais presentes assim na nossa sociedade são repetições, né, de um desrecalque dos nossos impulsos fascistas e que é preciso insistir. Meu irmão tem feito um trabalho bonito aqui no Instituto Bergás ao falar de que, inclusive nós, os desconstruídos, as desconstruídas, os desconstruídes, somos também, temos também em nós pulsões destrutivas e somos também discursivamente fascistas, porque todo discurso ele é discurso de poder. Então, assim, é preciso reconhecer e fazer autocrítica em uma correspondência intersubjetiva, ou seja, toda vez que um sujeito ele se vê como uma espécie de mônada do saber, ele está sendo absolutamente fascista. Então, esse diálogo aqui é muito produtivo porque a gente tenta se escutar ao máximo e tenta se relacionar ao máximo com pontos de vista que muitas vezes são diferentes dos nossos, né? Mas eu lembro do Adorno que entre os legatários assim da psicologia das massas, né? Da galera lá, dos primeiros psicanalistas, do Ferenczi, da Sabina Spielrein, e aí é legal, né? Porque o Ferenczi e a Sabina falam de uma destrutividade que é criativa também, que não é essa destrutividade da onipotência narcisista destrutiva que o Freud vai identificar na psicologia das massas depois da Primeira Guerra, que ele vai falar, pô, mas eu achei que nós fôssemos os civilizados, nós europeus, agora eu mesmo tenho que sair da Áustria. Quer dizer, o que aconteceu? A mesma coisa que está acontecendo agora. O fascismo ele precisa ser desrecalcado em alguns momentos, ele volta, né? Então, acho que a gente precisa considerar que, como o Adorno falou depois, né, entre esses discípulos que herdaram esse pensamento, ele falava de uma escala F. Escala F é a escala de fascismo, uma espécie de coeficiente fascista da sociedade. Ele escreve um livro chamado As Estrelas Descem à Terra, onde ele pega o horóscopo do Los Angeles Times, que é um jornal reaça dos Estados Unidos, né? O Los Angeles Times continua sendo reaça, e ele pega esse horóscopo e começa a fazer uma pesquisa sobre como que as pessoas se submetem a verdades mágicas, ao pensamento mágico, e disso já falava o velho Freud lá atrás, né? No Mal-Estar, na Psicologia das Massas e vários outros textos, né? Para ver como que a gente precisa, eventualmente, para facilitar as coisas, se ligar a uma resolução mágica dos problemas que existem. Então, eu preciso me ligar a um discurso simplificador, imediatista, que resolva as coisas, porque eu não quero me incomodar tendo que conversar com quem é diferente. E aí está o que o Alexandre bota, né? O menino preto com uma arma na mão é diferente, né? Ele é um outro. Mas que outro é esse? É preciso se perguntar e não simplesmente mandar para a cadeia e fazer massa carcerária, como falou a Ana. Porque Exatamente. é disso que se trata, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de combate às drogas, a gente tem que pensar quem é que bota o dinheiro ali, né? Porque é a eliminação do outro, é autorização para eliminação. Então, a gente tem venda de arma, a gente tem muita grana, é business, é um comércio. A gente precisa de consumidores, né? E a gente precisa se manter no lugar de poder, né? Como você está dizendo, é sobre poder, e eu não vou sair do meu lugar de poder para que outra pessoa entre. Então, eu vou tirar a alma dela e vou transformá-la em nada. Então, tentando aqui trazer o filme de novo, é porque, cara, essa cena é tão sinistra que eu não consigo, a minha resistência. Então, é isso, quando a gente se implica, é isso, é ver quando é que você, primeiro, uma boa análise, não ficar no discurso, ai, antirracista, antiproibicionista e o caralho a quatro, mas sim tentar ser menos racista o possível e ver como é que eu faço isso, em que lugar eu estou, né? Como é que é o mecanismo disso em mim, nessas ferramentas que estão marcadas no meu corpo de uma leitura do outro. É uma, cara, o buraco é isso que eu estou dizendo. Não dá para a gente sentar aqui e falar, não, porque o obsessivo é isso, o histérico é isso. Não dá. A gente tem que ir para lugares muito profundos do que é a realidade, o que é a construção de respeito do que seja diferente. Então, vou tentar voltar para essa cena, a cena em que ele mata o bichinho de pelúcia. Ele arranca daquela mãe. Gente, ele faz aquela mãe muito
Eles experimentam aquele horror, eles se possibilitam, como você está dizendo, a sublimação, a saída para a criação, a saída para a construção. Eles precisavam, tanto que eles fizeram um filme, a gente não vê o filme. Mas, enfim, ele mata, né? Ele arranca a perna daquele bebê. E eu acho que quando cai a ficha que ele não matou bebês nem personagens de filmes, que era numa tela, era tudo tão distante, era uma ficção, era uma história que me contaram. Esse inimigo. E quem é esse inimigo? Os comunistas. Que comunistas, gente? O que eles fazem? Qual era o discurso? Medo do quê? De acontecer o quê? É porque a gente precisa comprar. Tem imagens nesse filme de objetos capitalistas. Tem ali uma Hello Kitty, tem uma Coca-Cola. Então, por que que isso tem que acontecer ao longo da história da civilização? Não é cíclico agora, isso é cíclico na história civilizatória, né? Então, eu estava lendo uma parada muito interessante sobre a magia da propaganda através de um olhar da antropologia, um livro antigão, acho que dos anos 80, final de 70, início de 80. E ele vai falar, por exemplo, de uma antropologia que não pode comparar, né, o primitivo e o moderno a coisas diferentes. Então, ele vai dizer que na propaganda, e aí ele vai pegar lá as sociedades totêmicas, e aí me interessa isso, e ele vai dizer que, por exemplo, o incesto já tem algo de algo que tenha que ser feito propaganda e comercializado dentro de uma venda, sabe? Então, não existe, somos primitivos até hoje. Freud vai dizer que a gente raspa um pouco e a barbalha aparece. Então, Alexandre, não é como é que um menino de 19 anos é capaz de pegar uma arma e me matar. O negócio é, eu, diante de um mal-estar estabelecido, não pego uma arma e mato você. Porque se a gente aqui somos 20, se cada um resolve fazer o que quiser na sua janelinha, nesse momento, sem nenhum mal-estar, fudeu. Um vai estar comendo cocô, outro vai estar pelado, outro vai estar matando o outro vai estar dando porrada. O meu desejo total, eu não posso, eu preciso ser castrada. E castração requer o estabelecimento de um mal-estar, que não é fixo, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo. Então, como é que a gente vai lidando com isso? Obrigada por ver filmes e ajudar a construir. Eu acho que é isso que me ajuda a elaborar o mundo, que me dói, gente. É enlouquecedor ver isso tudo. Muito bom, Ana. Ó, gente, eu adorei a conversa. A gente vai chegando no fim. Eu quero perguntar se alguém que não falou quer falar, para a gente ir encaminhando aqui. Deu 9 horas, podemos passar um pouquinho, mas acho que tá bom, porque também queremos descansar. O filme é pesado, a conversa também não foi fácil, né? Eu fico pensando, né, gente, assim, enquanto vocês vão tomando coragem para abrir o microfone, que esses líderes, né, assim como os líderes e os seguidores dos líderes, no caso lá do Congo, né, tem até um cara no filme que fala, né, ele se sente meio mal do Oppenheimer, do Joshua tá fazendo um filme com o protagonismo do Anwar Congo, né, porque ele fala, pô, esse cara me obedecia, meio merdinha lá, ele era só um capo, um chefinho merda, assim. Nós é que mandávamos, eles faziam o que nós mandávamos. Então tem uma estrutura ali hierárquica, claro, né? Aquele grupo, pô, o partido ainda é grande pra caralho lá na Indonésia, né? Assim, um partido, uma milícia de gangsters, é uma coisa inacreditável que trouxe, mas ao mesmo tempo não é muito diferente do que a gente vive, né? E desses caras que, como Obama, Trump, Bolsonaro e caterva toda, né, proclamam a ordem, mas incentivam o caos, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, mas eles dizem que não, né? Isso é o que o Freud chamava de desmentido, né? Que é um pouco diferente do Ferenczi, né? O Verleugnung, que falava o Freud, é esse desmentido que é o cara saber o que faz, mas fingir que não sabe ou justificar como necessário. Esse é o desmentido lá para o Freud, né? O cara se apresenta como defensor da moral, mas ele age imoralmente, assim, ele é a imoralidade encarnada, mas ele defende a pátria, a família e os bons costumes. Então vejam, essa esse tipo de loucura. É uma loucura, o filme é louco, porque é baseado nesse tipo de loucura política, né?
de quem diz representar o povo, mas mantém as estruturas de dominação absolutamente é, funcionais ali, né? Ou seja, tá todo mundo absolutamente refém daquele troço. Então, eu tenho a impressão de que, como psicanalista, como artista, como cinéfilo amador, me interessa pensar a liberdade diferente de como pensam a liberdade esses gangsters, né? Que são justamente a possibilidade de descarregar as suas pulsões destrutivas no outro de maneira indiscriminada, porque impune. E a impunidade gera essa violência absolutamente indiscriminada que a gente viu no filme e que é repetida historicamente nesses momentos em que as pulsões fascistas das comunidades, das sociedades, são desrecalcadas novamente, né? Então, é, me parece que é um pouco por aí. É para pensar, sim, o sentido de realidade, né? Tem um texto lindo do Ferenczi sobre o desenvolvimento do sentido de realidade, ao qual acho que é preciso que a gente volte, né? A Ana falou disso agora. Mas também pensar a nossa prática, pensar para que nós somos clínicos, para que a gente está aqui escutando as pessoas. As regiões de O usuário mineração do também Zoom tem foram que afetadas. Agora à noite, o fechar o governo decretou microfone. Ô, estado de Ana, fecha o emergência e microfone, por toque de favor. recolher de 10 da noite às 6 da manhã. Afirmou que está Tem investigando as causas do apagão uma e TV, que o uma Globo abastecimento News está sendo ligada. restabelecido em algumas regiões. A seguir, 2 clubes brasileiros decidem. Conseguiu, beleza. Muito obrigado. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário? Note. Agradecer Beleza, a então encerramos qualidade por do aqui. debate, gente. Queria agradecer a Fala, Rodrigo. qualidade do debate. Ah, maravilha. Eu adorei também, cara. Foi muito bom. Eu queria propor aquele filme para próximo encontro que a gente falou, é O Arábia. o Arábia. Eu acho que é um filme que é muito diferente desse, porém acho que tem tudo a ver com esse. Nossa, Acho que Massa. esse filme é obra-prima. É um Eu filme gosto também. Eu maravilhoso. gosto. Ana, então no próximo encontro a gente vai, quer dizer, no próximo encontro do nosso cronograma oficial vai ser o Arábia, porque eu vou propor um encontro também para o dia 8. Acho que eu não falei com ninguém ainda do grupo, só aqui no Instituto. No dia 8 é Dia da Mulher, e como eu estou agora às voltas com a Sabina Spielrein, eu vou propor não nenhum filme que tenha ela como protagonista, que os filmes sempre botam ela como marmita do Jung e meio subordinada ao Freud. Então, eu vou propor um filme chamado O Piano, de 93, se não me engano, que tem uma personagem mulher muito interessante e que é muito legal para a gente pensar outro tipo de destruição, diferente dessa, que é uma destruição necessária para que alguma coisa bonita, para que alguma coisa vital, para que algum erotismo seja possível numa vida de também subordinações a violências patriarcais e etc. Então, acho que vai ser muito legal. Convidei uma colega psicanalista que não me respondeu ainda, mas de qualquer maneira nós vamos fazer essa conversa no dia 8, que é um sábado. Então, não sei se vocês vão estar dispostos a vir conversar no sábado, mas eu devo lançar essa ideia logo lá no grupo. Gente, obrigado, viu? Vamos descansar, e até o próximo encontro. Obrigado pela conversa muito boa, viu? Tchau, até mais.